Bom dia, turminha do quarto ano B, tudo bem com vocês? Tia Cris, hoje vai iniciar mais uma aulinha. Nossa aula é de História, dia 6 de maio, quinta-feira. Então, crianças, abram aí o livrinho de vocês na página 22. Hoje nós vamos falar de um conteúdo bastante interessante. Iremos falar sobre a vida na pré-história. Tia Cris, o que é pré-história? Quais as características desse período? Então vamos lá. A pré-história foi marcada por um período que não tinha sido descoberto a escrita. Isso mesmo, criança. Nesse período, ninguém sabia escrever. Eram pessoas que estavam se habituando a uma nova forma de vida, de costumes e que estavam aprendendo a sobreviver naquele ambiente. Ou seja, foi um período de descobertas. Outro período bastante interessante na pré-história foi o Paleolítico, ou seja, foi um período que foi descoberto a Pedra Velha, o podemos chamar de Idade dos Metais. Nesse período paleolítico surgiu o descobrimento de ferramentas que poderiam ser utilizadas para a sobrevivência desse povo. Que tipo de instrumentos eles fizeram com pedras? Eles fizeram facas e flechas e eles utilizavam para a caça, ou seja, era um meio de sobrevivência. Esse povo desse período da pré-história, eles eram chamados de nômades, ou seja, eles não ficavam em um só lugar. Nós temos a nossa casa, que é o ambiente que gostamos de ficar o tempo todo. Já esse pessoal, os nômades, eles ficavam de um lugar para o outro. Eles não permaneciam naquele único lugar. Outra característica que podemos identificar nesse período foi o surgimento da agricultura. O que aconteceu nesse período? Como foi descoberto a agricultura? Eles comiam os alimentos e jogavam no solo, aliás. E esses alimentos nasceram frutos. Então eles perceberam que aqueles alimentos poderiam ser usados para a sua sobrevivência. Então aí eles foram descobrindo que poderiam viver da agricultura. Vejam, crianças, que interessante. Eles descobriram uma fonte de vida. Aí então, nesse período, eles também dividiram as tarefas. As mulheres cuidariam da casa, das crianças, e os homens cuidariam da agricultura e tinham um compromisso de preservar aquele solo, cuidar, fazer tudo certinho para colher os alimentos. Outra característica bem interessante desse período da pré-história foi a descoberta do fogo. Vejam que o fogo é importante para aquecer. E eles descobriram, através da pedra, que era possível ter fogo. Então foi uma descoberta bem interessante que fez toda a diferença nesse período da pré-história. Também surgiu a pintura. A arte surgiu nesse período também. Então, crianças, por hoje é só. Agora nós vamos para a nossa atividade, na página 23. Aí, ó, do livrinho de vocês. Primeira questão. O que foi o Paleolítico? Então aí vocês vão assistir a videoaula, se precisar rever,
para então compreender e responder essa perguntinha do livrinho de vocês. Segundo, numere a segunda coluna de acordo com a primeira. Então, aí vocês vão marcar, tipo, primeiro, aqueles que não têm habitação fixa. Segundo, locais usados como abrigo no Paleolítico. Esses locais são locais que nós hoje moramos em uma casa com tijolos, uma casa normal, né? De acordo com a nossa realidade atual. Mas naquela época, no período da pré-história, não tinha casas. Eles moravam em... Aí vocês vão aí descobrir e marcar a respostinha. Terceiro, representação das cenas cotidianas nas paredes das cavernas. Então, naquela época, eles faziam pintura rupestres e desenhavam o que eles viviam no dia a dia, eles desenhavam nas cavernas. Terceiro, observe a imagem abaixo e descreva as atividades dos seres humanos da pré-história do Brasil. Então, aí vocês vão fazer uma análise da imagem e vão descobrir o que essa imagem representa. Como a tia Cris falou, eles desenhavam o que eles estavam fazendo naquele momento. A pintura era o meio deles expor a vida deles. Então, nessa pintura, o que eles estão fazendo? E assim, crianças, nós encerramos nossa aulinha de hoje. Um beijão, fiquem todos com Deus e bons estudos.